Olá, mais uma vez estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Programa esse que tem o objetivo de chegar até você, dar direcionamento, dar orientação, abençoar a tua vida. Nosso dia a dia, o que fazemos, o que falamos. E hoje um assunto é muito importante. Hoje vamos falar o poder das palavras. O cuidado com as palavras. E isso é bíblico, porque a palavra tem poder. Tem hora que você fala uma palavra e, assim, já aproveitando, quero lançar aqui um jargão que diz às pessoas, cuidado com as palavras, porque quando você fala uma palavra é como uma pedra atirada numa vidraça. Você falou, não tem como voltar atrás. Então, há um cuidado muito especial. E nós queremos hoje trabalhar esse programa explorando as palavras dentro da Bíblia Sagrada. Então, essa é a importância que nós queremos falar com você hoje. Você que está nos assistindo aí, e para termos essa elucidação de como lidar com as palavras, está ao meu lado aqui pastor Silas, empresário, servo de Deus, um dos pastores aqui do ministério. É um prazer receber, pastor. Pastor, professor, escritor, Reginaldo Cruz, proprietário da editora Cruz, que tem feito um brilhante trabalho aí, escrito vários livros. Está também ele, também é um dos pastores aqui do ministério, está aqui para nos abrilhantar e podemos discutir assunto com esse que realmente pode trazer algo de importante para quem nos assiste. Do nosso lado também tem o pastor Rui, um dos pastores fundadores desse ministério, ele é tesoureiro aqui da igreja e também está aqui ao nosso lado hoje e vocês são bem-vindos. Vamos falar. E vamos falar com cuidado, hein? Cuidado com as palavras. Não é, pastor Reginaldo? Muito cuidado com as palavras, né? Pensa num tema delicado, num tema difícil. Isso é quase uma missão impossível. Tiago, no capítulo 3 da sua carta, ele disse que todos tropeçamos em palavras. Todos nós, pastor. Importante, né? Sem exceção. É impossível, né? E Tiago está falando exatamente no contexto daqueles que ensinam na igreja, daqueles que ministram a palavra. E Tiago diz o seguinte: não queiram muitos de vós se tornarem mestres, por duas razões. Vocês serão cobrados com maior juízo e também porque vocês tropeçam em palavras. Ou seja, qual é a principal ferramenta de um vendedor? São as palavras. Qual é a principal ferramenta de um comunicador? As palavras. Qual é a principal ferramenta de um pastor? As palavras. De um professor? As palavras. E aí a gente tropeça exatamente na nossa principal ferramenta. A palavra de Deus realmente é tremenda e maravilhosa. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso é fundamental, pastor, porque as palavras do homem, ela pode edificar ou destruir. Quando a gente fala palavras sábias, edifica a vida do ser humano. Mas quando a gente perde a razão, eleva o tom das palavras, com certeza vai gerar uma destruição para quem está ouvindo essas palavras. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado mesmo quando você vai ministrar ou vai ensinar, explicar alguma coisa para uma pessoa. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando você vai falar a respeito da Bíblia Sagrada. Às vezes tem pessoas que querem falar algumas coisas e fazer referência a alguns versículos, cita alguns versículos errados. E a pessoa que está ouvindo aquilo ali, talvez ele interpreta mal, uma interpretação errada e tem uma atitude errada. Por isso que a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E o que o pastor Sal falou, depois de falar, para você voltar atrás, irmão, não é fácil, é difícil. Verdade. A Bíblia diz em Tiago 3, 5 e 6, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vê-te como um pequeno fogo incendeu a grande floresta. Irmãos, eu vejo o seguinte, que na discussão, no calor de uma discussão, pode soltar-se uma palavra que venha jogar por terra, destruir todo e qualquer conversa, relacionamento ou ensinamento. Por exemplo, você é um professor, você é um pastor, você é um pregador da palavra. Já deu vontade de você estar no altar falando e soltou uma palavra que você queria voltar para trás? Ô Jesus, agora. Já, inclusive a gente fala até termos chulos, né?
A linguagem é uma coisa muito importante. Dependendo do meio que você está, você capta e você acaba absorvendo aí uma série de linguagens que às vezes não faz parte da sua linguagem. Então, o meio de fato influencia. Então, enquanto professor, a gente tropeça. Tiago tinha razão. O texto que eu falei, Tiago capítulo 3, Tiago diz que todos tropeçamos em palavra. Aí, pastor Salmo, já enquanto professor e enquanto pregador, nós já falamos o que não devíamos, né? Já dissemos coisas que não deveriam ter sido ditas, né? Então, e aí não tem como voltar atrás, né? Não tem como. É interessante, pastor, que no relacionamento de amizade, o relacionamento profissional, o relacionamento até espiritual, né? Quando a gente observa um comentário mal colocado e uma interpretação dessa má colocação, pode iniciar uma discussão muito séria, né? Pode iniciar algo que depois vai trazer um conflito muito grande. E boas palavras educam. Boas palavras ensinam. É o que diz Efésios 4:29, né? Que fala, né? Que não deve sair nenhuma palavra torpe da nossa boca, né? Por isso que a gente tem que policiar muito no que você vai falar, principalmente numa discussão. Porque dependendo de uma palavra, você põe todo aquele assunto a perder. E vai ser difícil você contornar a situação por causa daquela palavra. Mas você falou, você acabou de falar. Então, por isso que a gente tem que ter precaução naquilo que a gente vai tratar e que a gente vai falar. Isso se refere, pastor Rui, à palavra de edificação. Porque dentro da Bíblia, ela nos traz ensinamentos. Você acabou de citar aí Efésios 4:29, então nós devemos o quê? Nos esforçar para falar de maneira que construa os outros e reflita a graça, o amor de Deus. Então toda palavra nossa tem que ser uma palavra construtiva, que venha edificar, venha ajudar, venha abençoar. Para restaurar, né? Restaurar, ajudar, porque hoje, quando vamos falar a alguém, quando vamos ministrar uma palavra, ou vamos fazer trazer um aconselhamento, porque estamos de frente de uma pessoa carente e necessitada de ouvir algo que venha edificá-la, abençoá-la. E se nós não trouxermos uma palavra de edificação, em vez de nós reconstruirmos os sonhos, colocar aquela pessoa para cima, ajudar ele na caminhada, que talvez seja frustrante, desafiadora, problemática, ele vai se sentir mergulhado mais ainda nos problemas, com o poder da palavra que estamos ministrando. Então, toda palavra que sai da nossa boca tem que ser uma palavra de edificação para nos ajudar, para nos esforçarmos realmente cada dia em construir isso, em ajudar as pessoas. Transformar aquela situação, né, em bênção. Transformar aquela situação. Muito bem. Esses dias mesmo, ontem, uma pessoa, eu perguntei, como está a sua vida? Ele falou, está um inferno, está uma luta e um inferno. Eu falei, não, sua vida está uma bênção. E o Jesus falou que ele veio e falou que nós tenhamos vida e vida em abundância. Aí ele diz assim, eu estou falando coisa errada, né? Retiro o que eu disse. Né? O apóstolo Paulo, ele fala da comunicação respeitosa. Tem até o texto lá de Colossenses 4:6. O apóstolo Paulo diz, a sua palavra seja sempre agradável. Isso aqui é uma coisa muito responsiva sobre nós, né? Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aí a gente nem sempre sabe como responder, que a gente responde conforme o nosso estado de espírito, conforme o nosso humor. Então, até adquirirmos uma maturidade, pastor Rui, nessa questão de saber como responder, como disse Paulo nesse texto aos Colossenses 4:6, responder de forma agradável, isso é um desafio, isso exige um amadurecimento que a gente não conquista de uma hora para outra. Responder com mansidão, né? Com mansidão. Humildade. Nós estamos discutindo aqui o poder da palavra. Mas o poder da palavra não fica somente nesta mesa aqui, mas que chegue até você, chegue até a sua vida. Por que nós estamos aqui trazer um norte para você, um direcionamento que vai ajudar você a edificar a sua vida. Porque você, como um servo de Deus, um homem, um pai de família, que precisa trazer um conselho dentro de casa. Um esposo que precisa trazer um conselho para a esposa. Se a sua palavra não for de edificadora, não for abençoadora, você desconstrói os valores. Porque uma palavra, ou ela é uma palavra afirmativa, abençoadora, ou é uma palavra depreciativa.
Tem gente hoje que acerta uma paulada bem dada na cabeça do outro, não com um pedaço de pau, mas com uma palavra. Você desnorteia uma pessoa, você destrói uma pessoa com uma palavra. Você quer ver? Vamos lá. Chega para sua esposa e fala, meu bem, você está gorda. Irmão, caiu a casa. Caiu a casa. Por quê? Aquela palavra não constrói, destrói. Aquela palavra, você está feia. Essa roupa está horrível. Essas palavras, você tem que ter uma palavra dócil, temperada, como o pastor disse, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Ou seja, você não está bem, né, vestida, né? Você não está bem, você não está elegante, como você merece. Então, são formas que nós precisamos tratar. E quando nós falamos sobre isso, você pode dizer, mas poder da palavra, cuidado com as palavras. Vixe, a palavra tem um poder. A palavra, conforme for dita, ela é uma dinamite. Ela é um míssil. Ela vai de encontro que a pessoa destrói aquela pessoa radicalmente. Mas se ela for de edificação, e se for palavras de verdade, com conteúdo de verdade, né? Provérbios 12, 22 diz, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem com fidelidade são o seu prazer. Querido, esse programa tem muito a ver com você, suas atitudes, seu comportamento. Então, sabe, nós vamos para um breve intervalo, você vai ouvir os nossos colaboradores, mas aguarde um minutinho só, nós vamos voltar para que você possa ter aqui vários cuidados com a palavra. Nós já falamos do poder da palavra, falamos da palavra que edifica, falamos da palavra da verdade e vamos tocar outros tópicos que vão ajudar você. Um minutinho só, voltamos para dar continuidade ao nosso programa. A Igreja Catedral da Família tem um convite muito especial para você. E vamos estar juntos, celebrando ao Senhor. Eu te louvarei, te louvarei. Comece o seu dia na presença do Senhor. Venha orar conosco na oração de Davi. Oração de Davi, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h30. Você é o nosso convidado. Somos uma igreja que praticamos o amor em ação, através da ABM, onde nós estamos cuidando dos menos favorecidos. Ajude! Você pode ser um voluntário. Temos uma reunião dinâmica, cheia da presença de Deus, para abençoar você que é solteiro, adulto, viúvo ou divorciado. Olá, você que é empresário, você que é profissional liberal, você que quer empreender, eu tenho um convite especial para você. Vem participar conosco da Ação Empresarial. Fala galera, nós somos os líderes da Catedral Jovem, estamos aqui para fazer um convite especial para você. Todos os sábados, às 20 horas, te esperamos para um culto sensacional aqui na Catedral Jovem. Para você que busca conhecimento da Bíblia e da teologia, venha conhecer o Instituto Catedral da Família, cursos online e presencial, teologia básico e avançado. Aguardamos você. Fala galera, nosso convite agora é para os adolescentes. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um culto muito especial para você. Estamos aqui para te convidar para algo que vai transformar a sua casa, a sua família, as suas finanças e a forma de criar os seus filhos. Nós somos a Escola da Família, estamos aqui para abençoar você e sua casa. Venha fazer parte conosco. Venha. Todas as quintas-feiras aqui na Igreja Catedral da Família, às 8 horas da noite. Você que quer deixar o seu casamento mais saudável, essa relação mais apaixonante, vem estar conosco. Não fique de fora. Você que quer participar do Ministério Chamar, que é o Ministério de Dança daqui da Igreja Catedral da Família, entre em contato comigo e com a Carol, que vai ser um prazer te receber. Olá, eu queria te convidar para fazer parte de um dos nossos grupos familiares, lugar de comunhão e de aprendizado da palavra. Durante a semana tem as nossas reuniões. Vigília Quarto de Guerra. Queremos convidar você e a sua família para estarmos conosco, profetizando e declarando: nós estamos em guerra. Toda primeira sexta-feira do mês, às 21 horas, te aguardamos aqui. Vem! Mulher, toda segunda-feira, o Manancial Feminino te espera aqui na Catedral da Família. Venha se divertir e aprender a palavra conosco. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós iniciamos o nosso domingo com o café da manhã maravilhoso. Falar em café da manhã, nós queremos convidar você que pode estar presencialmente todo domingo às 9 horas. Nós queremos oferecer um café maravilhoso para você e a palavra de Deus.
Quero te fazer um convite especial. Todo domingo às 11 da manhã, aqui na igreja, um culto para as crianças com a presença dos mascotes. E também no domingo às 18 e às quartas-feiras às 19h30. Não fique de fora. Aos domingos às 18 horas, uma noite de celebração. E às quartas-feiras, nós temos aqui um culto, a Quarta da Família, às 19 horas e 40 minutos. Você não pode perder essa programação. Uma batalha que você precisa sair vitorioso. A vitória é nossa. Já está declarada, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós somos uma igreja para abençoar gerações, para abençoar a sua família. Venha e traga a sua família para juntos louvarmos e agradecermos ao Senhor pelas grandes coisas que Ele tem feito na nossa vida. Venha você, faça parte você também dessa grande família. Esperamos você. Venha! Se tem uma coisa que passa de geração para geração, é a paixão pelo futebol. E ele nos ensina que para vencer é preciso amor no peito, união dentro do campo e fora dele também. Toda partida vale a pena quando quem ganha é o respeito. Que todas as torcidas tenham consciência que a violência não faz parte do jogo. Arroz e Feijão Cristal, incentivadores da paz e patrocinadores oficiais do Goianão 2025. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Querido, ei, você é um homem de verdade? Precisa ter um controle nas suas palavras. Porque suas palavras têm poder demais, querido. Você nem imagina. Você nem imagina quando você lança uma palavra para o seu filho. Tem pais que chegam, esse moleque não vai dar em nada. Estão lançando palavra de maldição. Então precisamos de que olhar um autocontrole no que nós falamos. Um autocontrole dentro de casa, nas palavras, no agir. E para isso nossos pares estão aqui para nos ajudar. Ajudar você. Mostrar a você que sabe que há palavras doces de edificação, de construção, palavras de encorajamento, que eleva a autoestima do ser humano. E sobre isso nós estamos falando. Então aqui Tiago 1,19, eu vou abrir esse aqui para vocês lerem, ouvirem o que está escrito. Tiago 1,19 diz: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Como vocês veem isto? Pronto para ouvir, ou seja, ter uma escuta adequada, né? Saber escutar, saber ouvir. Isso é muito importante. Inclusive, a própria Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, destaca muito essa questão de aprendermos a ouvir. 7 vezes consecutivas, Jesus disse às 7 igrejas da Ásia: ouça o que o Espírito diz à igreja. E Tiago, nesse texto que o senhor leu, pastor, Tiago 1,19, ele é muito claro. Pronto para ouvir, isso é uma escuta atenta, né? Nós precisamos desenvolver essa capacidade, essa habilidade de ouvir as pessoas. Pronto para ouvir não é estar só com os ouvidos atentos, não. É educar a sua audição no sentido de ter tempo, equilíbrio, maturidade, interpretação do que está ouvindo. E parar para ouvir as pessoas. Porque às vezes nós falamos muito e não paramos para ouvir as pessoas. Ou às vezes estamos ouvindo as pessoas e não dando crédito ao que ela está falando. Eu vejo aqui, seja pronto para ouvir. Como que você fica pronto para ouvir? É através de quê? Através da busca da presença de Deus na sua vida. A todo momento você está pronto. A hora que você levanta, você diz assim: eu estou pronto para ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Eu estou pronto aqui para esse dia. Porque se você fizer isso, segundo a palavra de Deus, você vai estar caminhando junto com a vontade de Deus. Você está pronto para você ouvir aquilo que Deus, naquele dia, mandar para você. E é o que muitas pessoas não têm, viu, pastor? Difícil de ter. Antes que o pastor Silas fale alguma coisa, olhamos a nossa imagem. Nós temos 2 ouvidos. 2. E uma boca só. Deus, ele é tão perfeito até para fazer isso. Por que ele nos ensina através disso? Você tem que ser criterioso, cuidado para ouvir.
Porque quando você está ouvindo, você está interpretando o que você está ouvindo. Porque a pessoa, ela sabe interpretar, ela ouve o que ela quer. Mas por quê? Ela tem que fazer uma interpretação do que ela recebe. Tem que ter o quê? Um autocontrole. É vital. Devemos ouvir mais e falar menos, E refletindo antes de reagir. Se não ouvir mais, pastor, não estiver pronto para ouvir, não tem esse autocontrole nas palavras. Tem não? Não Uma tem. coisa deriva da outra, né? Talvez eu estou falando uma frase com você, mas no final da minha frase eu quero te pedir perdão. Talvez se eu falei alguma coisa errada. E você me cortou com a sua ação, você impediu de você ouvir O pedido de perdão. Né, pastor? É nesse tardio de falar que você vai ouvir o perdão, né? Exatamente, você tem que aguardar. E a fonte de sabedoria das palavras está na Bíblia, pastor. Né? Se nós estamos discutindo aqui, nós estamos mostrando, só pegando exemplos bíblicos, né? Se nós observarmos Provérbios 29 e 20, lá está dizendo assim: vês um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para este homem que precipitou demais nas suas palavras. O tolo tem mais chance do que o que não vigia nas suas palavras, né? Porque o tolo, às vezes, quando o assunto está sendo comentado e ele não domina o assunto, ele fica calado. Ele fica até tímido. O tolo até ele quando fica se cala, tímido. se passa E por outra sábio, questão né? que está acontecendo, ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Então, quem precipita na palavra, ele está demonstrando que ele é imprudente. Vocês já conversaram com pessoas que elas falam, você está ouvindo ela, mas ela não permite hora nenhuma que você entre na conversa? Literalmente, elas não deixam você falar? Já aconteceu isso com vocês? E quando você diz assim, você tem razão, mas eu vou te explicar de outra maneira aqui, você já dá uma quebrada nela. Já dá uma quebrada, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que você vai conversar, isso em termos evangelísticos. Aí elas já vão dizendo que elas conhecem toda a Bíblia, né? É claro que uma pessoa que conhece toda a Bíblia e está afastada do conhecimento do Senhor, o conhecimento de toda a Bíblia não tem nenhum valor para ela, né? E uma coisa também, pastor, se você estiver pronto para ouvir, você tem uma grande chance de ser tardio lá para você irar com a coisa. Que é o momento que você está ouvindo, você está raciocinando para ver o que você vai responder. Aí você não precisa irar. De outra forma, você ficaria agitado com o que está ouvindo. Isso. Iria naturalmente ficando nervoso com o que está ouvindo. Pastores, isso nos leva, sabe o quê? O uso cuidadoso das palavras. Aqui em João 8, 1, 11, narra um fato maravilhoso. Jesus encontra aquela mulher adúltera, foi pego em flagrante. Ele não chega lá para condenar aquela mulher. Olha só. Foi pego em flagrante, pronta para ser apedrejada, e ele chega ali com uma palavra de amor, joga por terra todo o julgamento que o homem queria fazer, os homens queriam fazer naquela hora. Talvez homens que abusaram daquela mulher, queriam jogar pedra nela, queriam matar ela, queriam apedrejar ela. Mas Jesus, com a sua sabedoria, com a sua graça, com a sua forma de ser, ele deu a volta naqueles homens e mostrou para eles, com palavras, que todo mundo carece de quê? Do amor, do cuidado. Então, a forma que Jesus agiu com aqueles homens, naquele momento, naquele ato ali, ele mudou toda a circunstância. E nisso ele gera, pastor, restauração. Restauração. Né? Ele reconstrói a vida dessa mulher de uma forma magnífica, demonstrando com a simplicidade dele, né? Ele não acusou ninguém, só fez uma pergunta. E fez uma transformação naquele local, né? E deixou todos refletindo, né? E sem deixar de ser firme, né? Com os ouvintes, com a mulher. Mas trouxe solução para tudo. Isso. Ao mesmo tempo que ele foi firme, mas ele demonstrou a graça de Deus. Trouxe perdão para a mulher, trouxe advertência para a ação que aqueles homens queriam fazer. Opa, não vou fazer isso não, ué. Tem aquele ditado Eles que poderia cometer um crime ali, aquele né? jargão que nós usamos. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E não foi preciso confrontar ninguém. Né? Foi não. Só mostrou. Ei, de vocês aí, tem uma multidão lá, todo mundo com a pedra na mão, 2, 3 pedras na mão. Hoje vamos derrubar essa mulher. Aquele que não tem nenhum pecado, lança a primeira pedra. Está autorizado por mim. Ele apelou para a sinceridade daqueles homens, né? Cobrou a mente na consciência de cada ser humano.
e eu vou Pastor, transformação. eu acho importante a gente fazer um resumo do que nós dissemos, porque o equilíbrio de palavras, palavras dóceis, palavras no tempo correto, palavras que restauram, o que vai fazer? Vai formatar um homem de verdade. Vai formatar um homem que será um grande profissional. Porque hoje no mercado de trabalho a gente vê pessoas que não querem honrar sua palavra. Então, quer conhecer mais de uma boa palavra? Conheça a palavra de Deus. Estuda a Bíblia Sagrada. Ali terá diversos princípios que fundamentarão a vida desse homem no dia a dia, para ele poder viver em família, em sociedade e ter paz com Deus. A Bíblia também nos leva também às consequências do mau uso da palavra. Gente, quanto nós falamos asneiras, quanto nós falamos palavras de baixo escalão, quantas vezes nós usamos termos pejorativos para pessoas depreciando o nosso amigo, depreciando o nosso familiar, depreciando alguém. Então isso é muito importante nós analisarmos também. Então, mau uso de palavras. Mau uso de palavra hoje, quando é empregada, ela destrói literalmente. Ela joga por terra, joga por água abaixo, ela frustra uma conversa, frustra um diálogo, frustra um plano, frustra uma discussão. Nós vemos aqui a palavra que Jesus trouxe àquela mulher adulta. Não, e dependendo da palavra, pastor, traz consequências sérias, até de contendas, né, de brigas, né? Se eu ver como em futebol aí, ó, o uso de palavra errada, criticando o time daquele outro ali, dá o quê? Sai morte. Falta de quê? O mau uso da palavra. Seu time não presta, seu time é ruim, né? Então hoje eu creio que, sabe, o cuidado com as palavras realmente seja uma prática fundamental na vida do ser humano. Em nossas vidas como líder espiritual, em nossas vidas como cidadão, em nossas vidas como um pai de família, em nossas vidas como um ser humano normal. Em toda e qualquer circunstância, situação, eu digo para você que nos assiste hoje, querido, olha, sabe por quê? Escolher palavras que edificam, sejam verdadeiras e que reflitam o amor. Isso é importante demais. Hoje nós vivemos num mundo que, como o pastor Rui acabou de dizer, você está dentro de um estádio de futebol ali, se esbaldando, ali, botando para fora todas as suas energias, e talvez você solta uma palavra e quem está do seu lado ouve, e ele já pega ela de uma forma pejorativa, e ali pode começar um grande atrito, pode começar um problema, pode ser uma morte ali. Peça a Deus sabedoria. Salomão, o grande rei Salomão, ele foi pedir para o Senhor. E até Deus achou que ele ia pedir dinheiro, pedir fama, Não, quero sabedoria, Senhor. E Deus acrescentou muito mais na vida dele. Então peça sabedoria a Deus nas suas ações, nas suas palavras, palavras construtivas. Você vai ter um lar abençoado. Você vai ter uma família de paz. Você vai ter uma família que os atritos vão ser colocados de lado, fruto da sua palavra, fruto do seu conselho, fruto da sua posição como líder, como sacerdote e como abençoador do seu lar. Eu desejo isso para você, de todo o coração. Desejo que te vá bem, que você construa um lar abençoado. E tudo está no poder da palavra que você vai dizer. Pense nisso. Até o próximo programa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.